E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom! Já falo dos 4 pilares para saber se você pode ser um outlier, um fora de série. Mas antes, vamos só lembrar de grandes gênios ou fora de séries do passado. Da Vinci, Michelangelo, Galileu, Newton, Vivaldi, Bach, Benjamin Franklin, Mozart, Beethoven, Charles Darwin, Karl Marx, Chopin, Thomas Edison, Monet, Nietzsche, Tchaikovsky, Freud, Tesla, Van Gogh, Einstein, Willis Carrier. Willis Carrier? Meu irmão, esse cara inventou o ar-condicionado. Ele merece estar nessa lista. Chaplin, Walt Disney, Dali, Stephen Hawking, Pelé, Muhammad Ali, Michael Jackson, Steve Jobs, Bill Gates, Michael Jordan, Larry Page, Sergey Brin, Elon Musk e Chimbinha. Primeiro de tudo, sobre ser genial. O Chimbinha é um guitarrista genial. Olha, eu sou um escritor brasileiro. A língua portuguesa é meu material de trabalho. Se eu gasto um adjetivo como genial com Chimbinha, o que é que eu vou dizer de Beethoven? O Suassuna, por acaso, é um outlier. Vamos lá. Malcolm Gladwell. Ele é um britânico, jornalista do New York Times e autor de muito sucesso dos livros Tipping Point, Blink e Outlier, ou Fora de Série, que foi o livro que mais mexeu comigo. Não sei se por ser pai ou por achar que eu ainda posso ser um ou ter nascido na época certa. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. E um aviso aqui, esse não é um resumo do livro, é uma conversa com vocês. Primeiro pilar, o mês em que você nasceu. Gladwell começa analisando os jogadores de hockey. Como ninguém aqui entende hockey, eu vou resumir logo para fazer sentido e a gente seguir adiante. Ele analisou todos os melhores jogadores de todos os tempos e percebeu que os melhores nasciam em janeiro, os segundos melhores em fevereiro e os terceiros melhores em março. A explicação é simples. No Canadá, a data de corte para a liga de hóquei é 1º de janeiro. A tendência é que garotos de janeiro, fevereiro e março se desenvolvam mais e são um ano mais fortes e possuem um ano de treinamento na frente de quem nasceu em dezembro. Como superar isso? Paixão, talento e esforço. Pelé é de outubro. Segundo pilar, 10.000 horas. Tudo começou ao analisar estudantes de uma academia musical de elite em Berlim. A maioria dos músicos tinham começado aos 5 anos. Eles perceberam que aos 20, os melhores tinham completado 10.000 horas de estudos, os médios 8.000 horas e os nunca serão 4.000 horas. Isso dá aproximadamente 2 horas e meia por dia tocando piano, contando só os dias úteis. 2 horas e meia por dia, por 15 anos, sem parar. Mozart, por exemplo, não compôs uma obra-prima até estar tocando por mais de 10 anos. O mais bacana dessa parte do livro é que ele fala do início da carreira dos Beatles. Antes deles explodirem, um empresário gostou do que ouviu desses meninos e perguntou se eles queriam tocar numa casa de show que ele tinha em Hamburgo, na Alemanha. Por acaso, quando eles chegaram lá, eles descobriram que era um strip club, que ficava aberto 24 horas por dia. E o dono ainda pediu que eles tocassem de tudo. Eles eram adolescentes, precisavam da grana e toparam. Em 2 anos, de 1960 até 1962, eles tocaram 1.200 vezes, 8 horas por dia. Façam as contas, porque isso dá 9.600 horas. Ou seja, eles treinaram em 2 anos, sem querer, o necessário para ser um mestre naquela habilidade que eles possuíam e eles ainda foram pagos para isso. Mas não fiquem presos só nesses exemplos de música, porque no livro ele dá outros exemplos. Terceiro pilar, o contexto histórico em que você nasceu. Ok, isso foge totalmente ou um pouco do seu controle, mas influencia muito. O Bill Gates não só estava no lugar certo, como na época certa. Só para vocês entenderem, essa revolução da tecnologia começou a explodir na década de 70. E em 1975 ele lançou a Microsoft com seu sócio Paul Allen. Por acaso em 76 Steve Jobs lançou a Apple Computer. E, saibam vocês, os dois nasceram em 1955. Só pra vocês terem uma ideia de como isso é importante. Gladwell colocou uma lista com as 75 pessoas mais ricas da história do mundo, de todos os tempos. Cleópatra está em 21 nessa lista, só pra vocês entenderem o nível. Os 4 primeiros são John Rockefeller, Andrew Carnegie, Nicolau II da Rússia, caguei, e Vanderbilt. Rockefeller é a maior fortuna de todos os tempos da história do planeta. Vocês entendem o tamanho disso? Para vocês poderem comparar, o Bill Gates está em 37.
Rockefeller nasceu em 1839, Carnegie em 1835 e Vanderbilt em 1821. Petróleo, aço e ferrovias. Esses três foram os responsáveis pela Revolução Industrial Americana e por transformar os Estados Unidos na maior potência do mundo. Na verdade, faltaram dois nessa história, que é o J.P. Gould e o J.P. Morgan, que, vejam só vocês, nasceram em 1835 e 1837. J.P. Gould é responsável pelo sistema financeiro e por inventar Wall Street. J.P. Morgan inventou o sistema bancário como conhecemos hoje. Por acaso, farei um vídeo sobre os magnatas, que conta a história desses quatro. Para não perder, inscreva-se no canal. Pense na nossa MPB, por exemplo. Chico Buarque, Toquinho, Edu Lobo, Elis Regina, eles nasceram em 1943, 1944 e 1945. Outro exemplo, essa revolução da social media. Zuckerberg nasceu em 84, Mike Krieger nasceu em 86, que é do Instagram, David Karp nasceu em 86, ele inventou o Tumblr, Evan Spiegel ele inventou o Snapchat, ele nasceu em 1990. Não é curioso? Interessante no mínimo, não é? Quarto pilar, inteligência prática versus inteligência analítica. Gladwell fala de dois tipos de inteligência. A inteligência analítica é a que é medida em testes de QI. Basicamente, quanto maior, mais inteligente você é. Por exemplo, ele fala do Chris Langan, que tem um QI de 195, é o maior do mundo. O de Einstein, por exemplo, é 150. Mas, para resumir aqui, ele diz que o QI, depois de um certo ponto, é como medir a altura de jogadores de basquete. Tipo, depois que todo mundo tem 2 metros de altura, eu caguei se o cara tem 5 centímetros a mais ou 5 centímetros a menos. Já a inteligência prática, ela inclui elementos como saber o que dizer, para quem dizer, o momento certo de dizer e, o mais importante, como dizer para ter o máximo de efeito. É o conhecimento para obter o que você deseja. A questão é, como medir esse tipo de conhecimento? A inteligência analítica, ela vem dos genes, não tem explicação, você nasce com ela, você nasce cabeçudo. Mas, olha só essa hipótese interessante sobre a inteligência prática, que é no ambiente familiar que parecemos desenvolver as atitudes e aptidões certas. Louco, não é? Que é a família que impacta diretamente na formação dessa habilidade incrível. Só para vocês terem uns exemplos. Chris Langan veio de família simples, onde o pai e mãe não deram coragem, não incentivaram para que ele pudesse aplicar tudo aquilo que ele conhecia. Tanto é que quando ele foi descoberto, ele era um segurança de boate. E hoje ele fica em casa criando a sua teoria chamada Modelo Teórico Cognitivo do Universo. Por outro lado, ele fala de Oppenheimer. Esse nome é familiar, não é? Pois é, ele foi o físico que inventou a bomba atômica. Ele é um gênio com QI alto, mas com muita inteligência prática. Sua família sempre levava para congressos, passeios culturais, e ele tinha logo iniciativa e coragem suficiente para se corresponder aos 12 anos com geólogos de Nova York, porque ele gostava de estudar as pedrinhas do Central Park. Inclusive, o que ele escrevia era tão bacana que ele foi convidado para participar do Clube Mineralógico e a fazer uma palestra aos 12 anos. Ele foi aplaudido de pé por adultos. Vocês entenderam? É como se a família do Oppenheimer tivesse acostumado ele a lidar com pessoas e ele inconscientemente ganhou força e coragem para lidar e enfrentar o mundo, as pessoas, líderes, sejam elas importantes ou não. E aí? Você é um outlier? Você pode se tornar um outlier? Você acha que o seu filho pode ser um outlier? Por acaso, você pode clicar aqui, aqui, aqui e aqui para voltar e ver os pilares que eu mencionei nesse vídeo. Muito obrigado. Nunca parem de buscar conhecimento. Sejam felizes. Tchau!